Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia, por favor, segunda carta de Paulo aos crentes de Tessalônica, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa, versículo 1 até o versículo 12. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 12. Enquanto os irmãos localizam o texto, quero glorificar a Deus e render a Ele graças por sua misericórdia para com nossa vida. Minha gratidão ao pastor Marcos Paulo e a todo o conselho administrativo desta igreja. Que Deus abençoe cada um dos irmãos pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Minha querida esposa, fiel intercessora, a irmã Natália, Deus abençoe grandemente sua vida, em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo aos crentes de Tessalônica, capítulo de número 1, versículo 1 a seguir, diz assim a palavra de Deus. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Senhor e do nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de dar início a uma série de mensagens dentro da segunda carta de Paulo aos crentes em Tessalônica. E nesse capítulo 1, nós vamos tratar sobre o castigo dos ímpios e a glória dos justos, que é o assunto tratado por Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1. O apóstolo Paulo, ele escreveu a sua primeira carta aos crentes de Tessalônica, cerca do ano 50 a.C., quando estava fazendo suas viagens missionárias, possivelmente estando ele na igreja de Corinto. A mensagem que Paulo escreveu aos crentes de Tessalônica trazia uma mensagem de esperança e de fortalecimento, onde na sua primeira carta ele frisou bastante na vinda do Senhor Jesus, no nosso encontro com ele, no arrebatamento da igreja e no estado intermediário daqueles que morreram em Cristo, ou como usou ele a expressão nas suas cartas, que dormiam no Senhor, que estavam dormindo no Senhor.
Essa mensagem de Paulo foi mal interpretada por muitos em Tessalônica e possivelmente por falsos mestres que começaram então a dizer que Jesus já havia voltado e que as perseguições que a igreja enfrentavam já era a manifestação do anticristo e que o Senhor viria agora com juízo e que o dia do Senhor já iria se estabelecer, o que na visão daqueles que ensinavam falsamente, era um dia de terror para todo mundo. Isso causou desespero e agonia nos crentes de Tessalônica. E não só isso, mas muitos cheios de fé começaram a vender tudo o que tinham e viver por aí anunciando que Jesus ia voltar e que se santificassem e abandonando tudo, família, bens, trabalho, tudo, vendendo tudo e abandonando tudo e vivendo ao léu, na esperança e seguindo uma má interpretação de que Jesus iria voltar já e que eles precisavam correr para estar prontos para o dia de Cristo. Um outro grupo que surge é um grupo de gente preguiçoso, porque se alguns abandonaram seus trabalhos e venderam tudo que tinha para anunciar o evangelho, para estar preparado, dedicar-se totalmente à oração, estar preparado para a volta de Jesus, outros preguiçosos abandonaram seus trabalhos, seus empregos e começaram a viver às custas de outros irmãos, porque diziam, não, Jesus vai voltar, e se Jesus vai voltar, não adianta trabalhar, Jesus vai voltar, não adianta estudar, Jesus vai voltar, que negócio de faculdade, Jesus vai voltando, então eu vou viver a minha vida ao léu, eu vou viver de qualquer maneira. E aí então, que diante dessa situação, o apóstolo Paulo, sabendo disso, poucos meses depois de enviar sua primeira carta, envia a segunda carta, a fim de consertar esse problema que estava tendo na igreja e arrumar a questão doutrinária e explicar para os irmãos melhor como se daria a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 1, introduzindo ao assunto em que ele vai entrar de cabeça no capítulo 2, ele começa explicando sobre as tribulações cristãs, a glória da tribulação cristã, o castigo do ímpio e a glorificação que os justos terão diante de Deus. Ele inicia a carta dando graças a Deus, escrevendo elogios à igreja de Tessalônica, elogiando e glorificando a Deus por ela, pois era uma igreja que era um exemplo para todos. E por que essa igreja era uma igreja tão exemplar, Leonardo? Porque Paulo foi a ela trazendo uma pregação eficaz. Tudo que precisamos, tudo que uma igreja precisa para crescer, para frutificar e para que o seu fruto permaneça, é de uma pregação eficaz. Pois o que a palavra de Deus não fizer, técnicas, estudos, estratégias de administração não poderão fazer. A igreja sobrevive, vive e cresce pela pregação do evangelho puro, vivo e eficaz. Ora, veja comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 5, o apóstolo Paulo traz aqui os pontos da sua pregação para aquela igreja, o que eu digo e chamo de pregação eficaz. Ele disse, porque o nosso evangelho não foi a vós, somente em palavras, mas em poder, no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Então Paulo pregava à igreja uma mensagem cristocêntrica, como em 1 Coríntios capítulo 2,
versículo 1 a seguir, o apóstolo Paulo disse: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciamo-vos o testemunho de Deus. Não foi com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Paulo pregava a Cristo crucificado, com temor e tremor, e a mensagem de Cristo é que transforma, é que liberta, é que cura, é que tem poder para mudar a vida do homem. Paulo pregava a mensagem cristocêntrica, e como disse na primeira carta aos Tessalonicenses, ele pregava com poder. Não era apenas uma palavra de sabedoria humana ou apenas argumentos teológicos. Paulo pregava e os sinais seguiam. Paulo pregava a mensagem do evangelho e os milagres aconteciam. O poder de Deus se manifestava. Precisamos buscar, irmãos, voltar a esta essência, que a mensagem do evangelho não são apenas palavras. Ele ainda tem poder para curar, ele ainda batiza com o Espírito Santo, ele ainda dá dom de interpretação de línguas, de operação de maravilha, e Deus quer usar você com poder. O apóstolo Paulo pregava com poder, pregava no Espírito. A mensagem era direcionada, guiada pelo Espírito. Ele não falava o que queria, ele não falava o que pensava, ele falava aquilo que o Espírito Santo o direcionava. Como ele mesmo disse em outra carta: nada tenho se do céu não me for dado. E no texto que lemos sempre na ceia, ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Espírito Santo quer falar com você, o Espírito Santo quer guiar você, o Espírito Santo quer dirigir seus passos. Permita o Espírito Santo lhe direcionar. Ele pregava Cristo, ele pregava com poder, ele pregava no Espírito, ele pregava com certeza, ou seja, ele tinha conhecimento, e ele não só tinha um conhecimento apenas, ele cria, ele tinha fé, ele tinha certeza naquilo que pregava, naquilo que ensinava. Isto fala da questão moral de viver aquilo que se fala. Ele pregava e tinha certeza, estava convicto e vivia aquilo que ele ministrava. Por último, ele disse no versículo 5 do capítulo 1 da primeira carta: eu fui entre vós por amor de vós. A mensagem do evangelho deve ser cristocêntrica, a mensagem do evangelho deve ser poderosa, a mensagem do evangelho é direcionada pelo Espírito Santo, a mensagem do evangelho deve ser certeza, deve ter certeza, convicção. A mensagem do evangelho que faz frutificar é uma mensagem que é pregada por amor, com amor, em amor. Aleluia! Por conta disto, da característica da pregação de Paulo, ele escreve a segunda carta elogiando aquela igreja, pois a mensagem pregada dentro desses 5 pontos gerou em Tessalônica crescimento e tornou aquela igreja uma igreja poderosa. Então vejamos aqui o resultado da pregação de Paulo, o resultado de uma pregação cristocêntrica, poderosa, guiada pelo Espírito Santo, cheia de convicção e em amor. A igreja de Tessalônica era uma igreja exemplar, uma igreja que recebe esse tipo de instrução, de ensino, de mensagem. Ela se torna um exemplo.
todas as demais igrejas são recomendadas a se inspirar e seguir o exemplo da igreja aos Tessalonicenses. Segundo, uma igreja que levava outros a glorificar a Deus. Paulo disse: nós nos gloriamos de vós, ou damos graças a Deus por vós. Paulo era levado a glorificar a Deus pela existência da igreja em Tessalônica, pelo crescimento, pelo desenvolvimento daquela igreja. E aí eu pergunto a você, você como igreja, aonde você está, você tem levado pessoas a glorificar a Deus por você estar ali, por você morar naquela rua, por você estar naquela sala de aula, por você estar naquela empresa, o lugar aonde você está, sua presença ali é motivo de outros glorificar a Deus ou envergonhar o evangelho? Paulo glorifica a Deus por conta da igreja de Tessalônica. Nós, como igreja do Senhor, temos levado pessoas a glorificar a Deus. A mensagem pregada aos crentes em Tessalônica produziu um resultado, e eles eram uma igreja exemplar e que levava outros a glorificar a Deus. E uma igreja em constante crescimento. Paulo elogia a igreja de Tessalônica, porque ela crescia continuamente, ela permanecia crescendo, se desenvolvendo, aleluia. Em Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 47, a Bíblia Sagrada nos diz que a igreja crescia na doutrina dos apóstolos, na palavra, na oração, no partir do pão, de maneira que muitos sinais haviam entre eles e todos temiam ao Senhor. E aí o texto termina dizendo assim, ó: e o Senhor acrescentava o número dos que seguiam. O que me mostra que quando a igreja tem qualidade, Deus se responsabiliza com a quantidade. A igreja vivia na doutrina, vivia na oração, vivia na santificação, temia ao Senhor, muitos sinais aconteciam, e a Bíblia diz que Deus se responsabilizou em acrescentar o número dos que seguiam. Quando nós, como igreja do Senhor, buscarmos entrar no padrão de crescimento, não descrito por estudos, mas descrito pela palavra de Deus, então nós veremos uma igreja triunfante, exemplar e que levam outros a glorificar a Deus. Leonardo, e quais são as marcas à luz da Bíblia de uma igreja que cresce, de uma igreja que se desenvolve, de uma igreja que está frutificando? No versículo de número 3 e 4, o apóstolo Paulo diz aqui aos irmãos: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. E aí, segue-se até o versículo 12. Quais são as marcas? Primeiro, fé. Paulo disse que a igreja de Tessalônica crescia em fé. A igreja que cresce na visão de Deus não é a igreja cheia de dinheiro. A igreja que cresce na visão de Deus não é a igreja que as pessoas mais importantes do bairro, da comunidade, da cidade são membros daquela igreja. A igreja que cresce diante de Deus é a igreja que cresce em fé, onde as pessoas são fervorosas no espírito, onde as pessoas creem no poder de Deus, onde as pessoas acreditam que Jesus pode solucionar os seus problemas, onde a fé é verdadeira, a fé se manifesta. Segundo, ele diz que a igreja crescia em amor fraternal, em amor um irmão com o outro. Isso aqui é comunhão. A igreja que cresce na visão bíblica é uma igreja que vive em comunhão, é uma igreja unida, é uma igreja onde um ajuda o outro, é uma
uma igreja onde os mais fortes estão dispostos a sustentar e a ajudar os mais fracos. É uma igreja onde aqueles que se consideram mais santos não menosprezam os irmãos que ainda estão de alguma maneira vivendo algo de errado, que não glorifica a Deus, mas que se punha a interceder por eles, a ajudá-los em oração para que se levantem, a aconselhar com amor para que possam se levantar, se erguer e serem fiéis. Uma igreja que ama. Essa é uma igreja que cresce na visão de Deus. A igreja que cresce na visão de Deus é uma igreja temente. Os crentes em Tessalônica temiam ao Senhor, de maneira tal que mesmo oprimido pela perseguição, eles não olhavam nem para a direita, nem para a esquerda, não se desviavam, eles temiam, e temiam a ponto de que muitos deles estavam abandonando tudo, como eu disse, vendendo tudo, deixando tudo, para se dedicarem a pregar que Jesus estava voltando por conta da mensagem que Paulo havia os enviado, falando sobre a iminência da volta de Cristo. Isto é temor. A igreja que cresce para Deus é uma igreja que teme. Quarto ponto, a igreja que cresce é a igreja que espera Jesus Cristo, que está à espera de Cristo. Aleluia! Você está à espera de Cristo, meu irmão. A igreja Avivamento Bíblico Morada do Sol está à espera de Jesus. Oh, aleluia! Infelizmente, muita gente está com medo do céu, porque no céu não entra muitas coisas aqui da terra, porque no céu o pecado não entra, no céu muitas coisas que desagradam a Deus não serão permitidos, e tem gente com medo da volta de Jesus Cristo. Mas se conserte enquanto é tempo, se prepare enquanto é tempo, porque os sinais são evidentes. Jesus está às portas e a qualquer momento nosso Senhor voltará. Depois de glorificar a Deus pela igreja de Tessalônica, mostrando o seu crescimento, suas qualidades, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a justiça de Deus. O quanto Deus é justo e em sua justiça tomará vingança contra os ímpios e recompensará aqueles que são fiéis ao Senhor. O apóstolo Paulo então começa a falar sobre o Deus justo e sobre a vingança de Deus. Na linguagem bíblica, vingança é um castigo que se aflige por causa de uma injúria ou ofensa, com o objetivo de satisfazer a justiça ferida. A vingança é a retribuição da justiça divina às escolhas dos homens que rejeitaram o amor divino. Deus que é justo, o Deus que é justo, por mais que nos ame, mas em sua justiça deverá tomar vingança, castigar, responder no nível correto, responder como igual ao desprezo dos homens, às verdades bíblicas, a seu ensinamento e a seu amor. O Deus justo, o Senhor, trará juízo sobre 3 classes, segundo aquilo que a Bíblia nos mostra. Primeiro, o Senhor trará juízo sobre os que não o reconhecem como Deus. Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 32, eu não vou ler porque é uma leitura extensa, mas os irmãos podem conferir em casa e vocês vão ver do versículo 18 de Romanos capítulo 1 até o versículo 32, o apóstolo Paulo começa a descrever que os homens, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, ou não o reconheceram como Deus, pois tudo que de Deus se pode saber, o seu eterno amor e o seu poder é manifesto pela criação. A criação testifica a existência de Deus, de maneira tal que por conta da criação, ninguém será considerado indesculpável
céu diante de Deus. Ninguém poderá dizer: eu não sabia que isso existia, eu não conhecia o Senhor, que ninguém me falou do Senhor. Porque se alguém não ouviu sobre Cristo, certamente em algum momento recebeu de Deus um testemunho. Em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo, pregando ao povo de Atenas, falando sobre o Deus desconhecido, ele disse que Deus não fica sem dar testemunho de si mesmo. Só que infelizmente os homens amaram a sua própria vontade, amaram a maldade, amaram as trevas, gostam de viver sem lei, e por isso, mesmo recebendo alguma mensagem sobre Deus, a maioria deles escolhem não reconhecê-lo como Deus, fazendo de si mesmo senhores, e esses então provarão o castigo e o juízo de Deus no dia do Senhor, no dia do juízo do Senhor sobre todos os homens na terra. Segundo, o Senhor, ele trará juízo sobre os que desobedecem o evangelho. Versículo 8 do capítulo que lemos diz assim: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouviram a pregação do evangelho, foram ensinados sobre a pregação do evangelho, mas escolheram desobedecer a mensagem do evangelho, escolheram desviar-se, escolheram apostasia, escolheram viver de maneira contrária àquilo que o Senhor Jesus ensina. Estes também provarão o juízo e a vingança de Deus naquele grande dia. Terceiro, o Senhor trará juízo sobre os que se opõem ao povo de Deus. E aqui eu quero pedir perdão à mídia, porque eu disse que não ia ler, mas eu preciso ler esse texto. Judas, versículo de número 4 até o versículo de número 19, a Bíblia Sagrada nos mostra como que Deus sempre trouxe juízo àqueles que decidiram perseguir o seu povo. Olha lá, Judas, versículo de número 4 a seguir: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem e distorcem a graça de Deus, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e se rebelaram na rebelião de Corá. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma a outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas.
ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negradura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as suas palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Contra todos esses, contra aqueles que se opõem ao povo de Deus, que desobedecem a Deus, que desobedecem às autoridades eclesiásticas, contra os invejosos, contra os materialistas, contra todos aqueles que rejeitam claramente os ensinos de Deus, virá a vingança e o juízo do Senhor, pois Deus é amor e ama a todos, que enviou seu Filho para morrer por todos aqueles que nele crê. Todavia, aquele que não for achado com o nome escrito no livro da vida, lamento, diz a Bíblia, será achado no lago de fogo, aonde há choro e ranger de dente. Portanto, guardai-vos de que quando o Senhor voltar, vos ache santificado para o dia de Cristo, para que vocês não provem, para que eu não prove deste dia de tribulação e do duro juízo do santo Deus. Estão dizendo que não falam mais do céu, então vamos embora. Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele fala que o castigo de Deus virá e que os ímpios, eles sofrerão por conta da santa justiça de Deus. Segundo Paulo, os ímpios sofrerão alguns males. Quais são? Primeiro, sofrerão tribulação sem alívio. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação ao que vos atribulam. Tal como a igreja hoje é perseguida, virá o dia do Senhor, e aqueles que perseguiram a Deus e a obra de Deus, e que fizeram rebelião aos ensinos do Senhor, sofrerão uma tribulação sem alívio, como as que trouxeram à igreja de Deus. O apóstolo Paulo também diz que eles sofrerão uma penalidade eterna. No versículo 9, o apóstolo Paulo nos mostra que eles sofrerão uma penalidade eterna, os quais por castigo padecerão eterna perdição. Não só isso, mas também estarão para sempre separados de Deus, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então os ímpios padecerão o castigo de Deus. Neste castigo, eles sofrerão eternamente sem cessar. E o maior castigo que lhes virá é estarem para sempre afastados de Deus. Pois, para viver o inferno, você não precisa esperar o juízo final e ser lançado no lago de fogo. Para viver o inferno, basta provar a vida sem Jesus, o vazio e a tribulação e a destruição que o pecado pode fazer em uma casa, em uma vida, em uma família,
aonde a palavra de Deus não está, qualquer lugar em que o Senhor não esteja, ali já é o inferno, já é uma total separação da glória do Senhor. Mas nesta noite, a palavra de Deus vem nos exortar e nos dizer que nós podemos viver o céu ainda em nossos dias, ainda aqui na terra, como não precisa esperar o juízo final para viver o inferno. Pessoas vivem o inferno na terra, assim também nós somos convidados a viver o reino de Deus aqui na terra. Em meio a toda esta tribulação, o Senhor tem descanso para você, o Senhor tem paz para você, o Senhor tem alegria para você. Os ímpios sofrerão, mas o povo de Deus, os justos, não por sua própria justiça, porque todos somos maus, somos pecadores, mas porque fomos justificados em Jesus Cristo. Nós que decidimos, ainda com nossas limitações, deixar o pecado e viver de maneira que agrade a Deus, nos esforçamos para isso, seremos naquele dia recompensados. O Deus justo trará vingança sobre os ímpios, mas por sua justiça também trará bênçãos para os seus servos. A recompensa dos santos, o apóstolo Paulo, ele começa então a tratar também da recompensa daqueles que são fiéis ao Senhor. Primeiro, serão considerados dignos do reino dos céus. 2 Tessalonicenses 1:5, ele nos considerará dignos. Mas por que dignos? Porque somos bonzinhos? Por que dignos? Por méritos próprios? Não, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, isso é um dom de Deus, é a graça de Deus que vem sobre nós. E quando alguém é realmente alcançado pela graça, eu já preguei aqui sobre o ministério da graça, Tito capítulo de número 2, versículo 11 a seguir, diz: e a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E aí ele começa: a graça nos ensina a renunciar à paixão mundana e a viver neste presente século de maneira justa, sóbria, íntegra, enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem realmente foi alcançado pela graça, pode ser considerado digno do reino de Deus, não por méritos próprios, mas porque a graça o ensinou a rejeitar o mundo, a graça o ensinou a viver uma vida piedosa, a graça o ensinou a viver de maneira justa, a graça o impulsiona a aguardar e a desejar a vinda de Cristo. Pela graça somos salvos, porque a graça de Deus nos ensina o caminho e a justiça é a graça. Essa história de que se eu estou na graça, eu posso tudo, eu faço o que eu quero, eu vivo de qualquer maneira porque eu estou na graça, é um entendimento completamente equivocado sobre a graça, pois na Bíblia a graça me ensina a viver de maneira que agrade a Deus. Seremos considerados dignos dos céus, não por méritos próprios, mas pela graça que nos foi enviada. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, ele fala que nós seremos recompensados com alívio das tribulações, versículo 7, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder. Aleluia! O apóstolo Pedro também falou sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 1, a partir do versículo 6 ao 9, o apóstolo Pedro, ele diz assim, eu vou parafrasear o texto, o apóstolo Pedro, ele diz assim: agora é necessário que passeis por um pouco de tribulação, sabendo que a prova da vossa fé é muito mais importante do que o ouro que é provado no fogo e é coisa perecível. Mas bem-aventurados sois vós que permanece crendo em Jesus, mesmo não tendo visto. Sabei que o fim da vossa prova se dará em louvor, em honra e em glória no dia da manifestação do Senhor Jesus Cristo, e o final da vossa prova será a salvação
salvação da vossa alma. Aleluia! Agora nós somos atribulados, agora perseguidos, agora passando dificuldades, agora tendo provações, agora sujeitos à enfermidade, à tristeza, a vários tipos de males que podem vir a todo homem nesta terra. Mas quando se manifestar o nosso Salvador, então estaremos com Ele em corpo glorificado, sem velhice, sem enfermidades, sem dor, sem choro, alegria e paz eterna com o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Nós estaremos com Ele, meus irmãos. Por fim, o apóstolo Paulo, ele fala que nós receberemos a glória de Cristo. Aleluia! Receberemos a glória de Cristo, enquanto que os ímpios padecerão por rejeitarem a Deus e serão condenados como Satanás, porque como Satanás se rebelaram contra a palavra de Deus e não deram crédito à pregação do Evangelho, a igreja de Cristo, aqueles que pela graça permitiram-se ser moldados pelo Espírito e pela palavra do Evangelho, será glorificada juntamente com Cristo. Aleluia! Pois o apóstolo João disse: agora não nos é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, então seremos como Ele é. Glória a Deus! Receberemos um corpo glorificado e seremos semelhante ao nosso Senhor no reino de glória. Para finalizar, o apóstolo Paulo encerra o capítulo fazendo uma oração. Versículos de número 11 e 12, ele diz: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua boa vontade, ou da sua bondade, e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de Deus, de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo ora pelos crentes, visando que a oração é um instrumento indispensável. A oração é um instrumento indispensável. Ele elogia a igreja pelo seu crescimento maravilhoso, contínuo crescimento. Ele traz aos irmãos a certeza de que os ímpios serão condenados, mas os justos receberão recompensas da parte de Deus. E ele encerra orando, pois a oração é um instrumento indispensável para aqueles que desejam a salvação eterna. Nesta oração, o apóstolo Paulo nos mostra 4 coisas. Primeiro, a oração pode aperfeiçoar a santificação, pois ele disse: rogamos para que o Senhor vos faça dignos, vos torne dignos, ou seja, vos santifique. A oração é indispensável para a santificação, e sem a santificação ninguém verá a Deus. Segundo, o apóstolo Paulo, nesta oração, ele ora para que o Senhor nos torne dignos do seu reino, da sua vocação, e cumpra em nós, está escrito aí, nós acabamos de ler, e cumpra em nós a sua bondade ou a sua vontade, o que quer dizer que a oração é o instrumento que me leva a viver os planos, os projetos de Deus para a minha vida. Se você quer que os planos de Deus se cumpram em sua vida, você precisa dedicar-se à oração. Terceiro, nessa oração ele diz assim, que ele cumpra em vós a sua bondade e o poder da fé, ou a fé do poder. Então o apóstolo Paulo também nesta oração nos mostra o poder do evangelho. A oração nos leva a viver um evangelho
poderoso, como disse no começo, não só de palavras, mas de experiência. Você subir aqui em cima, como outra vez eu estava comentando com alguém sobre o pastor Joelho, que sempre vem aqui e dá testemunhos do poder da oração. Sempre vem aqui e fala: ó, irmão, aconteceu isso, mas aí eu orei tantos minutos e Deus fez. Eu orei, Deus fez, e eu me lembrei da última vez que ele falou aqui sobre a esposa dele, que ele deu testemunho na ceia, e eu me lembrei de Billy Graham, que Billy Graham escreveu, e Billy Graham disse assim: se você tiver 5 horas para cortar uma árvore gigantesca, passe 4 horas amolando o machado, e em 1 hora você o derrubará. Da mesma forma, se você tem 1000 problemas, ore 1 minuto por cada um, e quando você levantar, você só terá 100 problemas para resolver, porque 900 o Senhor já resolveu. A oração é poderosa. Aleluia! Por último, na sua oração, o apóstolo Paulo fala que o Senhor seja glorificado em vós e vós nele, apontando então nesta oração que a oração é poderosa e é o instrumento que prepara o crente para a glorificação. Sem oração não conseguiremos provar o dia bendito de Cristo. Sem uma vida de oração, não teremos força para vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. Sem a oração, não receberemos o auxílio do Espírito Santo em nossas tribulações. Sem uma vida de oração, não conseguiremos provar de Deus o seu poder, a sua graça e viver com Ele eternamente. É necessário e é uma ordem: orai sem cessar. Fique de pé, por favor, aleluia. Ministério de louvor, por favor, vem aqui. Eu gostaria de orar por vocês como Paulo orou pelos crentes em Tessalônica, após revelar para eles o castigo que os ímpios sofreriam, mas deixa claro que há uma glória reservada para nós, há uma honra reservada para nós, ainda que aqui na terra, tribulações, perseguição, aflição, enfermidade, coisas ruins, o mal, de alguma maneira consiga nos atingir, na eternidade, Deus tem preparado recompensa para mim, recompensa para você. Eu gostaria de convidar cada um aqui na frente para orar ao Senhor. Eu quero ministrar sobre cada um de vocês, para que o Senhor renove a nossa fé, para que o Senhor nos leve a ter um crescimento como igreja de Cristo, um crescimento de fé, um crescimento de amor, que a oração, que a espiritualidade tome o centro de nossas vidas, que possamos a cada dia buscar nos preparar, nos revestir deste evangelho poderoso, que por meio da oração sejamos aperfeiçoados em santidade, que por meio da oração o plano de Deus se cumpra em nós, que pelo poder da oração possamos provar o poder do evangelho, que pela oração sejamos a cada dia preparados para provar o bendito dia de Cristo.